Meus cumprimentos. Um tema importantíssimo para a história de Montes Claros. A Catedral de Montes Claros. Monumento majestoso foi construído na Praça Pio XII e só ficou pronto quase 50 anos após a planta chegar a Montes Claros. Grandioso em estilo gótico e romano, chegou em 1905, vindo da Bélgica, especulando-se que o verdadeiro destino seria Bruxelas ou Buenos Aires. Veio da Bélgica, envolto em mistério, o projeto que resultou em um dos mais belos templos católicos do Brasil. O majestoso monumento mistura dos estilos gótico e romano, que reina absoluto na Praça da Catedral ou na oficialmente chamada Praça Pio XII. E são poucas as pessoas que sabem agora contar a história da igreja ou da catedral. Duas delas, segundo o jornalista Luiz Ribeiro, para o jornal Estado de Minas, um sou eu, e o outro é o historiador Dário Teixeira Cotrim. Havia um terceiro, o bispo Dom Geraldo Magela de Castro, que já não está mais entre nós. Outra história. Quem trouxe a planta foi o cônego belga da Ordem Premonstratense, Jerônimo Lambian, a pedido do então bispo de Montes Claros, Dom João Antônio Pimenta. Quer dizer, essa é uma outra versão. Em vez de ter chegado extraviado pelo correio, o projeto foi trazido em mãos. Lambian se juntaria a outros religiosos de sua ordem que estavam na cidade em missão educadora, conhecidos como padres de batina branca. Indiferente à origem do desenho, uma versão ou outra, Montes Claros se mobilizou para iniciar a construção. A diocese, porém, não tinha dinheiro suficiente para uma obra tão grande e sofisticada. Só a nave central comporta, como eu já disse, 3.000 pessoas. É muito grande. Para os religiosos, o poder da fé é grande e no início dos anos 1920, o governo federal precisou desapropriar terras do município para a passagem da linha da rede ferroviária federal à Central do Brasil. No trajeto, havia áreas da diocese que renderam 200 contos de réis. Verdadeira fortuna. Naquela época e ainda para hoje. Em 1926, quando o trem de ferro entrou na cidade, e foi fundado em Montes Claros o terceiro Rotary Club do Brasil, houve o lançamento da pedra fundamental da catedral e o mestre de obras Francisco José Guimarães, nosso querido e inesquecível Chiquinho Guimarães, deu início à construção. A diocese recebia os 200 contos em parcelas. E por causa da quebra da Bolsa Norte-Americana em 1929, da Revolução Constitucionalista de 1932 e da ameaça da Segunda Guerra Mundial, o governo federal atrasou as prestações. Por isso, o trabalho andou devagar. Menos dinheiro, menos serviço. Demorou tanto que o mestre de obras, Chiquinho Guimarães, não viu a obra concluída. Morreu em 1941, tendo seu corpo sepultado ao lado do altar principal. A conclusão e inauguração só foram possíveis no início da década de 1950. Muita pompa, mas com uma grande polêmica de toda a população. Havia, ao lado da catedral, um cemitério que em nada combinava com aquela construção sofisticada e bela. O bispo Dom Antônio Moraes de Almeida Júnior e o prefeito Enéas Mineiro de Souza removeram as sepulturas
e os ossos para o cemitério do Bonfim. Parentes dos mortos não gostaram, verificando-se muitos protestos. Em termos de hoje, poderíamos dizer uma medida de todos os méritos que embelezou o centro da cidade. Eu me lembro muito bem dos discursos inflamados do Dr. João Val Maurício, do professor Pedro Martins Santana, um de um lado e um do outro. Dr. Maurício acusando o bispo, Pedro Santana o defendendo. Hoje, olhando bem, imagine se o cemitério ainda estivesse rodeando a catedral. Então foi tirando o cemitério dali um grande benefício para a cidade e o seu centro urbano. Dentro do templo, imensas colunas e o belo altar-mor atraem os olhares dos visitantes. Não é só por fora que o templo impressiona. Dentro, no altar-mor, estão as imagens de Jesus Cristo, da padroeira Nossa Senhora Aparecida e do Papa Pio X, responsável pela criação da Diocese de Montes Claros em 1910. As imensas colunas estão entre os elementos que mais chamam a atenção. O interessante é que, apesar de toda a grandiosidade, elas foram feitas somente de cal e areia. Não há cimento armado na construção da catedral. É um dos orgulhos da arquitetura montesclarense por sua beleza arquitetônica e importância religiosa para a cidade e a região, para o país. É um bem tombado pelo patrimônio histórico desde setembro de 1999, um dos maiores templos católicos de Minas Gerais. São 3 torres na fachada, com a torre central medindo 65,08 metros de altura, com detalhes arquitetônicos muito bem trabalhados pelo mestre de obras Chiquinho Guimarães. Para dar uma ideia, equivale a um prédio de 32 andares, feito, como disse, sem cimento armado. Nossa catedral, estou terminando, é, sem dúvida, um lindo cartão postal da cidade de Montes Claros, marca de audácia e bom gosto arquitetônico. Nosso mais fraterno abraço e muita saudade ao grande mestre de obra Chiquinho Guimarães.